Fala pessoal, bem-vindo a mais um De Frente com o Analista. Eu sou o Luiz Assis, analista responsável pelo setor imobiliário aqui da Genial. E hoje a gente vai comentar sobre o relatório de resultado de Tenda, mas a gente também queria saber a sua opinião, então não se esqueça de deixar o like e o comentário aqui embaixo. E também, se tiver qualquer pergunta, basta fazer que a gente responde o mais rápido possível. Bom, vamos lá. O resultado de Tenda não foi fraco, né? Ele vem vindo fraco faz um ano já, desde o quarto trimestre de 2021. E o motivo disso é que quem acompanha a Tenda desde 2021 viu que no quarto trimestre a gente teve uma revisão orçamentária, que basicamente significa o seguinte: todos os projetos que tinham sido lançados até aquela data tinham sido orçados com um valor diferente do que realmente aconteceu. Então, significa que os custos são mais altos do que era esperado. Isso significa que boa parte dos projetos até 2021 eram deficitários. Então, eles vão ter uma queima de caixa, vão gerar uma queima de caixa. E como o projeto imobiliário dura dois anos mais ou menos, em média, a gente vai ter esse efeito desses projetos lançados até 2021, continuando impactando o resultado até 2023, até o final desse ano. Então, isso significa que a gente vai continuar vendo resultado fraco. E não foi diferente nesse trimestre, tá? A gente teve um prejuízo ali de 42 milhões. A gente esperava um prejuízo um pouco maior que 42 milhões, a gente esperava 64. Então, foi uma surpresa um pouco positiva aí. E o motivo para essa surpresa positiva foi uma margem bruta um pouco mais alta. Por que essa margem bruta foi um pouco mais alta? O que acontece é, parte dos projetos que estão sendo lançados depois de 2021, ou seja, em 2022 e agora em 2023, têm sido lançados com uma margem bem mais alta, próximo de 31%. Então você faz esse mix ali de projetos com margem extremamente baixa, pré-2022 e pós-2022 com uma margem extremamente alta, ali na casa de 31%, que está em linha ali com o setor quando a gente olha a maior parte das incorporadoras. Tá? Então, a gente teve essa margem um pouco mais alta do que a gente esperava, que foi, no final veio 22%, a gente esperava 19%. Então, apesar do resultado ter vindo mais positivo do que a gente esperava, por que a gente não recomenda a compra ainda? E o motivo é justamente o título do relatório, né, que o passado não pode ser mudado. Por que a gente fala isso? Porque justamente quando a gente teve essa revisão orçamentária, os projetos que tinham sido lançados até 2021, eles obrigatoriamente têm que ser construídos. Isso significa que você vai ter uma queima de caixa nesse período de 2 anos relativamente forte, tá? Então, o que significa? Significa que 2022 tem uma queima de caixa muito forte, 2023 vai ter uma queima de caixa um pouco mais fraca, mas ainda vai ser uma queima de caixa. E isso implica que a dívida líquida continua aumentando, tá? É, Quando a gente teve essa quebra de covenant, né, quando ela basicamente passou do indicador de dívida líquida, patrimônio líquido de 15%, eles renegociaram a dívida, esse indicador passou a ser variável com o tempo, então até o final de 2023 ele é próximo de 85%, aí no primeiro trimestre de 24 ele cai para 50%. É, e aí que está o problema, exatamente nesse primeiro trimestre de 24, eles têm que cair para 50%. Hoje esse indicador está em 67%, que foi justamente o que foi reportado. Mas, quando a gente olha a nossa expectativa, nossas projeções para o primeiro trimestre de 24, a gente tem uma queima de caixa de mais 95 milhões e um lucro muito baixo. Então, significa que o patrimônio líquido não vai subir para fazer essa compensação. Ou seja, se nada acontecer, se não tiver nenhuma entrada de caixa extraordinária, a gente vai ter provavelmente a gente deve ter mais uma quebra de covenant, o que seria desastroso para a companhia. Para evitar isso, a companhia tem várias alternativas. Uma delas foi o que eles fizeram nesse trimestre, que foi uma venda de carteira de recebíveis, que ajudou com uma entrada de caixa de 120 milhões. A outra seria um pouco mais desastrosa, que seria uma oferta de ações. Pela nossa projeção, eles ainda precisam de uma entrada de caixa de mais ou menos 100 milhões até o primeiro trimestre de 24. Se eles não conseguirem fazer a venda de carteira, a única alternativa que a gente enxerga hoje é um aumento de capital. Tem outras ali que talvez sejam mais paliativas, mas dificilmente chegariam a 100 milhões de caixa.
Então, isso pode acabar, isso, no nosso entendimento, acaba fazendo com que o investidor fuja um pouco das ações. Mas, mesmo assim, a gente acredita que todos os lançamentos feitos de 2022 para cá, para 2023, e os que estão sendo lançados agora no segundo trimestre, são relativamente bons, e significa que a empresa, passando por esse período, então, depois de 2024, ela vai ser uma empresa que vai lembrar a Tenda que era em 2017, 2018, 2019. Então, desde que tudo isso seja resolvido, então é um grande condicional, ela volta a ser uma empresa boa, uma empresa que ficaria barata, tá? Mas a gente prefere ficar de fora hoje, justamente por causa desse risco. A gente entende hoje, a gente sempre entendeu, na verdade, que o management da companhia é muito bom. Desde 2013, eles têm feito um trabalho excelente, e mesmo depois desse problema orçamentário que teve em 2021, eles continuam fazendo um excelente trabalho justamente para evitar esse aumento de capital. Então, a venda de carteira de recebível foi uma alternativa muito boa que eles encontraram para evitar diluir o acionista, né? Então, basicamente, a gente vê um management preocupado ali com o acionista, o que é uma coisa excelente para quem quer investir na ação. Mas, de novo, a gente prefere ficar de fora por enquanto. O que significa que a gente pode perder um pouco do upside, né? Então, talvez a gente coloque como ponto de entrada quando ela tiver, por exemplo, próximo a R$ 8, mas pelo menos a gente mitiga um pouco o risco ali de talvez uma possível queda antes de você entrar. Por isso a gente prefere esperar um ponto de entrada mais óbvio, tá? E aí, o que acharam no resultado de Tenda? Nós comentamos sobre a nossa visão no relatório, mas gostaríamos de saber a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça que para acessar nossos relatórios da Tenda ou de outras empresas, basta acessar o site do Genial Analisa, e você vai ter conteúdo basicamente de todos os setores que a gente cobre aqui. E até a próxima.